Fala galera, como é que vocês estão? Bora lá começar mais uma leiturinha? Pega uma água aí, pega um café. Esse vídeo não é corrido, então senta aí na poltroninha, no sofá e vambora, meter bronca. Capítulo 3, Fé. Visualizar e acreditar que vai alcançar o que deseja. O segundo passo para a riqueza. A fé é o químico-chefe da mente. Quando a fé se mistura com a vibração do pensamento, a mente subconsciente capta essa vibração, traduz para o seu correspondente espiritual e a transmite para a inteligência infinita, como uma oração. As emoções da fé, do amor e do sexo são as mais poderosas de todas as emoções positivas. Quando as três se misturam, tem o efeito de colorir a vibração do pensamento de tal forma que ele imediatamente alcança a mente subconsciente, onde ela se transforma em seu correspondente espiritual, que é a única forma que induz uma resposta da inteligência infinita. O amor e a fé são mediúnicos, ligados ao lado espiritual das pessoas. O sexo é puramente biológico, relacionado apenas ao físico. A mistura, ou mescla, dessas três emoções tem o efeito de abrir uma linha direta de comunicação entre a mente pensante e finita do homem e a inteligência infinita. Como desenvolver a fé? Agora vamos ver uma afirmação que propiciará uma melhor compreensão da importância que o princípio da autossugestão assume na transformação do desejo em seu equivalente físico ou monetário. A fé é um estado mental que pode ser induzido ou criado pela afirmação ou por instruções repetidas para a mente subconsciente, através do princípio da autossugestão. Para ilustrar isso, pense no propósito pelo qual você está, presumivelmente, lendo esse livro. O objetivo é, obviamente, adquirir a capacidade de transformar o impulso intangível do pensamento do desejo em sua contrapartida física, o dinheiro. Seguindo as instruções descritas no capítulo sobre autossugestão e sobre a mente subconsciente, que é o próximo, você poderá convencer a mente subconsciente a acreditar que irá receber o seu pedido e a agir de acordo com essa crença. Então, a sua mente subconsciente lhe devolverá o seu desejo na forma de fé, junto de planos bem definidos para realizá-lo. O método pelo qual se desenvolve a fé, onde ela ainda não existe, é extremamente difícil de se descrever. Quase tão difícil, aliás, quanto seria descrever a cor vermelha para um cego que nunca viu as cores, e não há nada com que comparar a sua descrição. A fé é um estado mental que você pode desenvolver à vontade depois de ter aprendido a dominar os 13 princípios, porque é um estado mental que se desenvolve voluntariamente pela aplicação e utilização desses princípios. A repetição de palavras de ordem para a mente subconsciente é o único método conhecido de desenvolvimento voluntário dessa emoção que é a fé. Talvez o significado fique mais claro por meio da seguinte explicação sobre a maneira pela qual, às vezes, as pessoas viram criminosas. Nas palavras de um famoso criminologista, quando uma pessoa entra em contato com o crime pela primeira vez, ela o abomina. Se continuar em contato com o crime por mais algum tempo, ela começa a se acostumar e a tolerá-lo. E se continuar em contato por tempo suficiente, acaba se unindo a ele e sendo influenciada por ele. Isso equivale a dizer que qualquer impulso de pensamento que for repetidamente passado à mente subconsciente é finalmente aceito e incorporado pela mente, que começa a traduzir o tal impulso em seu equivalente físico da maneira mais prática disponível. Em conexão com isso, pense de novo na afirmação: todos os pensamentos que receberam uma carga de emoção, que receberam sentimento e foram misturados com a fé, começam imediatamente a se traduzir em seu equivalente ou contrapartida física. As emoções, ou a porção dos pensamentos composta pelos sentimentos, são os fatores que dão vitalidade e ação aos pensamentos. As emoções da fé, do amor e do sexo, quando misturadas a qualquer impulso da mente, lhes dão maior ação do que qualquer uma delas tomadas sozinhas. Não só os impulsos do pensamento que foram misturados com a fé, mas também aqueles mesclados a qualquer emoção positiva ou negativa, podem atingir e influenciar a mente subconsciente.
A partir dessa afirmação, você poderá compreender que a mente subconsciente irá traduzir, em seu equivalente físico, um pensamento de natureza negativa ou destrutiva com a mesma facilidade que vai agir com aquele de natureza positiva ou construtiva. E isso explica o estranho fenômeno que milhões e milhões de pessoas vivenciam e que chamam de má sorte ou azar. Há milhões de pessoas que acreditam terem sido condenadas à pobreza e ao fracasso por causa de alguma força estranha sobre a qual elas acreditam não ter controle algum. São elas que criam as próprias faltas de sorte por causa dessas crenças negativas que são captadas pela mente subconsciente e traduzidas num correspondente físico. Esse é o lugar adequado para sugerir, mais uma vez, que você pode se beneficiar de qualquer desejo que queira ver transformado no equivalente físico ou monetário, ao passá-lo para a mente subconsciente no estado de crença e de esperança de que essa transformação irá realmente se efetivar. A sua crença ou fé é o elemento que determina a ação da mente subconsciente. Não tem nada que lhe impeça de tapear a mente subconsciente na hora de lhe passar as instruções pela autossugestão, da mesma maneira como eu tapeei a mente subconsciente do meu filho. Para tornar essa trapaça mais realista, comporte-se exatamente como se já estivesse na posse da coisa concreta desejada na hora de acionar a mente subconsciente. A mente subconsciente vai transformar num correspondente físico, pelos meios mais práticos e diretos que estiverem disponíveis, qualquer ordem que receber no estado de fé de que o pedido realmente será cumprido. Evidentemente, já foi dito o suficiente para propiciar um ponto de partida do qual se possa, pela prática e através de experiências, desenvolver a capacidade de misturar a fé com qualquer ordem passada à mente subconsciente. A prática faz a perfeição. Ela jamais poderá vir se alguém apenas ler as instruções. Se é verdade que alguém se torna criminoso se associando com o crime, e esse é um fato comprovado, é igualmente verdade que a fé pode ser desenvolvida se sugerirmos voluntariamente à mente subconsciente que nós temos fé. Afinal, a mente acaba adquirindo a natureza das influências que a dominam. Compreenda essa verdade e vai entender por que é fundamental estimular as emoções positivas como a força dominante da sua mente e desencorajar e eliminar as negativas. Uma mente dominada pelas emoções positivas fornece um repositório favorável para aquele estado mental a que chamamos de fé. Uma mente assim dominada pode, a seu bel prazer, dar instruções à mente subconsciente, que as aceitará, colocando-as em prática imediatamente. A fé como estado mental que pode ser induzido pela autossugestão. Desde o início dos tempos, os religiosos instigaram os seres humanos que lutavam pela vida a ter fé nesse ou naquele credo ou dogma, mas não se esforçaram em dizer às pessoas como ter fé. Não declararam que a fé é um estado mental que pode ser induzido pela autossugestão. Numa linguagem que qualquer ser humano normal pode entender, vamos descrever tudo o que se sabe sobre o princípio pelo qual a fé pode ser desenvolvida onde ela ainda não existe. Tenha fé em si mesmo e fé no infinito. Antes de começar, você deve se lembrar, mais uma vez, de que a fé é o elixir eterno que dá vida, poder e ação ao impulso do pensamento. Esta frase deve ser lida 2, 3, 4 vezes. Deve ser lida em voz alta. A fé é o ponto de partida para toda acumulação de riqueza. A fé é a base de todos os milagres e de todos os mistérios que não podem ser analisados pelas leis da ciência. A fé é o único antídoto conhecido para o fracasso. A fé é o elemento químico que, quando misturado às orações, dá a alguém a comunicação direta com a inteligência infinita. A fé é o elemento que transforma a vibração ordinária do pensamento, criada pela mente finita do homem, no equivalente espiritual. A fé é a única agência pela qual a força cósmica da inteligência infinita pode ser explorada e utilizada pelo homem. Todas essas frases podem ser provadas. A prova é simples e facilmente demonstrável. Ela vem envolta no princípio da autossugestão. Portanto, concentremos nossa atenção no tema da autossugestão. Vamos descobrir o que ela é e o que é capaz de fazer. É fato bem conhecido que, no fim das contas, acabamos por acreditar naquilo que ficamos repetindo para nós mesmos, independentemente da afirmação ser verdadeira ou falsa. Se uma pessoa fica repetindo uma mentira inúmeras vezes, ela vai acabar por aceitá-la como verdade. Mais do que isso, vai acreditar que a mentira é verdade.
Toda pessoa é o que é por causa dos pensamentos dominantes que ela permite que ocupem sua mente. Pensamentos que a pessoa, por vontade própria, embute na mente e incentiva até mesmo com simpatia e com os quais ela mistura uma ou mais emoções, constituem as forças motivadoras que controlam diretamente todos os seus atos, movimentos e ações. E aqui vai uma verdade muito significativa. Pensamentos que são misturados com qualquer emoção constituem uma força magnética que atrai, pela vibração no éter, outros pensamentos semelhantes ou relacionados. Um pensamento que é assim magnetizado pela emoção pode ser comparado a uma semente que, quando plantada em solo fértil, germina, cresce e se multiplica repetidamente, até que o que antes era apenas uma sementinha, se torna então milhões de sementes do mesmo gênero. O éter é uma grande massa cósmica de forças vibratórias eternas. Ele se constitui tanto de vibrações destrutivas quanto de construtivas. O tempo todo ele transporta as vibrações do medo, da pobreza, da doença, do fracasso e da tristeza, e também as vibrações da prosperidade, da saúde, do sucesso e da felicidade, com a mesma certeza que carrega o som de centenas de arranjos musicais e centenas de vozes humanas, todas mantendo a própria individualidade e identidade pelas ondas do rádio. Desse grande armazém que é o éter, a mente humana está constantemente atraindo vibrações que se harmonizam com o que a domina. Qualquer pensamento, ideia, plano e objetivo que alguém mantém na cabeça atrai, pelas vibrações do éter, uma série de outros, semelhantes, somando esses pensamentos afins à sua própria força e crescendo até se tornarem os mestres motivadores e dominantes da pessoa que os guardou na mente. Agora, voltemos ao ponto de partida e nos informemos como a semente original de uma ideia, plano ou objetivo pode ser implantada na mente. Essa é uma informação bem simples. Qualquer ideia, plano ou objetivo pode ser implantado na cabeça através da repetição dos pensamentos. É por isso que eu pedi que você declarasse por escrito seu maior objetivo ou alvo principal definido, armazenando-o na memória e repetindo suas palavras em alto e bom som todos os dias, até as vibrações sonoras chegarem à mente subconsciente. Nós somos o que somos por causa das vibrações do pensamento que captamos e registramos pelos estímulos do nosso ambiente diário. Vou repetir isso aqui porque isso aqui é importante. Anota esse negócio. Nós somos o que somos por causa das vibrações do pensamento que captamos e registramos pelos estímulos do nosso ambiente diário. Show! Prometa se livrar de todas as influências de qualquer ambiente desagradável e construir sua vida como bem entender. Se fizer uma lista das coisas boas e ruins que você guarda na mente, vai descobrir que sua maior fraqueza é a falta de autoconfiança. Essa deficiência pode ser vencida e a timidez traduzida em coragem, com a ajuda do princípio da autossugestão. A aplicação desse princípio pode ser feita por um simples arranjo de impulsos de pensamentos positivos redigidos num papel, decorados e repetidos, até se tornarem parte do material de trabalho da faculdade subconsciente de sua mente.